mais uma vez dar continuidade às nossas lições, que é dessa revista aqui, ó, Dons Espirituais e Ministeriais. Hoje estaremos falando do Ministério de Evangelista. Nós vamos estar falando nessa manhã sobre o Ministério de Evangelista. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus possa estar falando com cada um de nós nessa manhã e a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos, faça Sua vontade e Seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, nos dê a Sua orientação sobre a lição de hoje, que a gente venha aprender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A nossa leitura vai estar em Atos 8, 26 ao 35 e Efésios 4, 11. Vamos lá começar com a nossa leitura inicial. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que lia era: este foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Introdução. O ministério do evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial dado por Deus, concedido, é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Efésios. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho em sua multiforme sabedoria de Deus. Dispõe para a igreja poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. O primeiro tópico é: Jesus envia os 70. O 1.1 da lição vai dizer: são poucos que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais em si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno,
ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar os obreiros para a sua seara. O que acontece aqui? Naquela época, Jesus escolheu os 70 e estava falando que a seara era grande, mas os discípulos eram poucos. Poucos eram os trabalhadores. Não é diferente dos dias de hoje. Por quê? Porque o que Jesus quer dizer é o seguinte: nós temos que pregar o evangelho verdadeiro. Nós não temos que enfeitar e não temos que pregar falsas coisas. Não devemos mentir no meio da nossa pregação, porque a nossa pregação é pregar a palavra do Senhor. Jesus nos ensinou o evangelho, ensinou os apóstolos, ensinou os seus discípulos e está sendo ensinado até os dias de hoje. Então ele fala: poucos são aqueles que pregam o seu evangelho verdadeiramente. Por quê? Porque eu não tenho que pregar falando que sou eu que faço, porque na verdade não sou eu que faço. Quem faz é Deus. Eu tenho que pregar exaltando não o meu nome, mas sim o nome do Senhor. Sim, Deus está fazendo através de mim, através de outras pessoas. A cura tem acontecido espiritualmente? Sim. Através de quem? Através dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. A honra e a glória não é nossa, é dele. Quem que tira o pecado do mundo? Não sou eu, não é você, é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então é dessa forma que nós devemos ver e agir, pregar a palavra do Senhor genuinamente, pregar aquilo que Ele deseja que a gente venha pregar. E não pregar aquilo que vem do nosso coração, mas aquilo que vem do coração de Deus e da escritura dele. Amém? O ponto 2 vai dizer: enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seria rejeitado, perseguido e até ameaçado de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. O verdadeiro evangelista enfrentará ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Então, o que acontece aqui? Nós temos que saber, assim que entregamos a vida para Cristo, nós temos que saber o seguinte: que nós vamos ser perseguidos. Que muitos irão levantar falso testemunho, muitos irão querer nos derrubar. Por quê? Porque estamos fazendo a obra do Senhor, estamos fazendo o ID do Senhor. O ID do Senhor a gente tem que fazer com alegria. Por quê? Porque quando fazemos o ID do Senhor, nós percebemos que a obra está sendo feita. E Deus está nos usando para falar, mas nós temos que saber que vamos ter perseguições. E qual é o nosso dever contra essas pessoas que vão nos perseguir? Orar por eles. Orar. Jesus nos ensinou: ore por aqueles que querem o seu mal. Então nós vamos ter que orar por essas pessoas. Sim, orar. E nós vamos saber que ali o poder do Espírito Santo, algumas dessas pessoas vão continuar nos perseguindo. Aí a gente ora que Deus afaste elas de nós. Mas algumas daquelas pessoas vão se converter ao cristianismo. Vão falar: pô, esse cara aí insistiu tanto, mas eu quero ver o que é isso aí. E quando eles chegarem lá, eles vão ver que é o Espírito Santo de Deus falando através de nós. E eles vão conhecer o Deus verdadeiro. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus, com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhe de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem.
O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. Então, o que Jesus, os discípulos, aqueles homens foram e aí fazer o ide do Senhor. E eles viram, perceberam que demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, enfermos eram curados, e pessoas se convertiam e os demônios se sujeitavam a eles. E aí eles contam aquilo para Jesus. E o que Jesus faz? Repreende, ensina, olha só, o melhor não é só ver os milagres não, o melhor é ter o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque vamos trazer para os dias de antigamente e os dias de hoje. Quando nós fazemos alguma coisa, a obra do Senhor, e os milagres acontecem, as libertações acontecem, o que acontece? Isso é para confirmar o poder de Deus através da nossa vida, na nossa vida, que Deus está na nossa vida. Mas nós temos que saber que toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. Então, o que acontece? Nós não temos que nos alegrar porque vimos esses milagres acontecer. Nós temos que nos alegrar porque estamos fazendo a obra do Senhor e estamos ganhando almas para o reino dos céus, mas também a nossa alma está ganha para o reino dos céus. O nosso nome vai estar escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus mesmo diz, o que adianta ganhar um reino e perder a sua alma? Então nós temos que estar sempre fazendo a obra do Senhor com excelência, com amor, mas também cuidando da nossa alma para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. Amém? Hoje eu termino essa primeira parte aqui. Espero que vocês tenham gostado e amanhã darei continuidade. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida, continuar abençoando a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, obrigado pela aula de hoje, que a gente venha meditar nessa palavra e que o Senhor esteja sempre conosco, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre com vocês.